vai estudar um pouco sobre os geradores elétricos, tá certo? Aí a gente só vai ver os receptores um dia antes da nossa prova global. Então, gente, ó, eu vou ver se eu faço alguma coisa, eu converso com alguém para ver se a gente tem uma aula antes, né? Porque eu acho que um dia antes da global para a gente terminar o conteúdo é um pouco perigoso vocês não pegarem, tá bom? Então eu vou ver se eu consigo arrumar alguma brecha no horário, em algum outro momento, para a gente ter essa aula antes e vocês terem tempo de treinar um pouco, assimilar, para fazer uma boa prova global. Lembrando que a prova global de Biologia Física e Matemática e Química vai ser no dia 29, se eu não me engano. Né? Já no finalzinho de dezembro. Mas se você pensar que hoje já são 8, né? Não falta muito não, falta bem pouquinho. Beleza? Então vamos aqui para o nosso conteúdo. Geradores elétricos. Começar aqui, como sempre, com introdução, né? Um pouco de definição. O slide traz o seguinte. Geradores são dispositivos que convertem vários tipos de energia não elétrica, exemplo de energia não elétrica, mecânica, eólica, térmica, em energia elétrica, como pilhas e baterias. Desta forma, a função de um gerador é garantir que a DDP, a diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica, dure mais tempo possível, né? Para que não venha a interromper o circuito. Então, o que que um gerador faz? O que que você tem que botar logo na sua mente de primeira? Um gerador é um dispositivo que converte uma energia de qualquer tipo, pode ser térmica, pode ser nuclear, pode ser eólica, pode ser mecânica, não importa, em energia elétrica. Então você percebe que o gerador ele não tem a energia inicial, né, o que ele vai transformar fixa. Pode ser qualquer energia, mas o produto é sempre o mesmo. Qual é o produto de um gerador? É energia elétrica, tá? Uma coisa importante que eu faço questão de frisar é que o nome gerador ele é bem aplicado quando você fala que ele gera energia elétrica, né? Dele sai energia elétrica. Mas que fique bem claro também que um gerador ele não cria energia elétrica, né? Na verdade, ele transforma, ele não produz energia. Ele transforma a energia de um jeito para energia elétrica. Ele transforma uma energia qualquer em energia elétrica. Tá certo? O exemplo da pilha, por exemplo. A pilha tem algumas substâncias dentro dela que contêm energia química. E quando você coloca lá no seu dispositivo, no carrinho de controle remoto ou no próprio controle remoto, eu não sei, ali há uma transformação de energia química em energia elétrica. Por isso que eu posso dizer que a pilha é um gerador, tá bom? Trouxe essas imagens também que vocês falam que tem alguns exemplos, né? Essas torres eólicas que são comuns da nossa cidade, a gente tem aqui em Camusim, é um exemplo de um gerador. Dentro dessa torre tem um gerador. O que esse gerador faz? Ele capta energia mecânica dos ventos e transforma essa energia mecânica em energia elétrica. Como o produto final é energia elétrica, eu posso chamar isso sim de um gerador. As placas solares, elas também, junto a elas por si próprios são um gerador. Né? As células fotovoltaicas, elas são um gerador, porque elas conseguem converter em energia luminosa, que é a que eu chamei de energia solar, em energia elétrica, tá certo? Então, gente, sobre o produto do gerador, sempre o final vai ser energia elétrica. Ficou claro para vocês? Sempre é transformar uma energia de um jeito tal em energia elétrica. Então, o produto final vai ser uma energia elétrica, né? Isso é simples, né? Tranquilo, por enquanto. Pronto, ó. Dentro do conteúdo de geradores, a gente vai falar muito sobre isso. Força eletromotriz. Força eletromotriz. Força eletromotriz, tá bom? Esse nome é estranho. Geralmente, como você estudou na matemática matrizes, você quer ser. Professor, será força eletromotriz? Mas não é. O nome correto é esse. Força eletromotriz. Toda vez que na literatura, seja no livro, seja em qualquer lugar, na internet que você for pesquisar sobre força eletromotriz, ela pode vir de dois jeitos. Ou tem a abreviação, que eu vou marcar aqui para vocês, que é FEM, né? Deixa eu pegar aqui a caneta. Pronto.
FEM representa força eletromotriz. E também pode vir esse Ezinho. Eu acho mais comum, de tanto que eu já li, né? Vir esse E aqui. Esse E que é bonitinho. Esse Ezinho, ele se retrata, ele se refere à força eletromotriz. Mas o que, que seria essa força eletromotriz? Ela corresponde a todo o potencial elétrico que pode ser produzido por um gerador. Aí você fala, mas professor, o potencial elétrico não é U? A gente não entendeu, não estudou que tensão é U? Por que, que apareceu esse E? Daqui a pouco a gente vai entender. Ao ser ligado em um circuito, parte da energia gerada ela é dissipada em forma de calor. Ou, por exemplo, também em energia sonora, por causa do barulho do gerador, né? Em decorrência da formação de uma corrente elétrica no seu interior. Esse fenômeno a gente já conhece, já estudamos. Refere-se ao efeito Joule. Professor, eu esqueci o que é o efeito Joule. O que é mesmo o efeito Joule? É quando há uma transformação de energia elétrica em energia térmica devido à passagem de uma corrente elétrica. Tá bom? Ocorre porque os geradores apresentam uma determinada resistência interna, né? Ou seja, o gerador em si, ele não é um condutor perfeito, ele tem uma determinada resistência interna, né? Isso faz com que ele dissipe energia, fazendo que ocorra o que nós chamamos de efeito Joule. Todo e qualquer gerador real, ele tem essa resistência interna. Até então, nós estudamos os circuitos elétricos, nós representávamos o gerador por aqueles dois tracinhos, o mais comprido e o mais curtinho, né? Ali nós estávamos representando um gerador perfeito, um gerador ideal. Mas no cotidiano a gente sabe que não é isso que acontece, né? Todo gerador tem uma resistência interna que dissipa energia. Então, a gente vai agora diferenciar esses dois geradores. O gerador ideal, que é o que nós trabalhamos com ele até agora, ó, vocês podem ver aqui na imagem, ó. E também temos o gerador real, que é o gerador do cotidiano, que ele tem uma determinada resistência elétrica. Aí você pergunta, mas professor, e onde é que a força eletromotriz entra nisso aí? Gente, ó, quando se fala de tensão U e eletromotriz, eles são muito semelhantes, tá bom? E qual é a diferença, professor? A força eletromotriz é toda a tensão que o gerador gera, que ele produz, né? Toda a tensão que o gerador produz. Só que parte dessa tensão ela vai ser perdida devido à existência de uma resistência interna do gerador. Quando se fala de resistência interna, cadê o termozinho aqui? Pronto, ó, resistência interna sempre vai ser representado por esse Rzinho minúsculo. Por que, professor, que é representado pelo R minúsculo? Porque nós já representamos resistência pelo aquele R maiúsculo que já a gente estudou há muito tempo atrás. Quando se fala de resistência interna, refere-se ao Rzinho minúsculo, tá certo? Todo gerador real tem uma determinada resistência interna. Então, o que ele produz vai ser diferente do que ele vai fornecer ao circuito elétrico. Professor, por que que no gerador real a tensão que ele produz vai ser diferente da tensão que ele vai ceder ao circuito elétrico? Porque parte dessa energia ela vai ser dissipada. Dissipada pelo quê? Por essa bendita resistência interna que é representado pelo R maiúsculo. Como nos geradores, nas fontes que nós estávamos trabalhando até agora, não, a gente não considerava essa resistência interna, nenhuma energia era perdida. Então eu posso dizer que a força eletromotriz ela é igual, até agora nós estávamos estudando isso, né? Um gerador de tensão 120 volts, um gerador de tensão 20 volts, né? É igual, porque se não tem energia interna, não tem como ela dissipar energia. Mas a partir de agora, a gente vai trabalhar com geradores reais, onde existe essa resistência interna. Então, sempre o que o gerador produz vai ser maior do que o que o gerador fornece ao circuito elétrico. Sempre o que o gerador produz vai ser maior do que o que ele fornece ao circuito elétrico. Por quê? Porque parte dessa energia produzida ela vai ser dissipada devido à existência de uma resistência interna do gerador. Lembrando que essa resistência interna é representada pelo R minúsculo.
E aí, gente, eu falei muito, muito mesmo. Eu queria saber se vocês entenderam o que eu falei. A diferença entre os geradores reais e ideais, que... Vamos lá. Dê um feedback aí positivo, por favor. Se você quiser ligar o microfone e falar o que você entendeu, eu também aceito, viu? Exatamente, João Arthur. Então vamos lá. Vou repetir aqui rapidamente, viu, Adriano? Ó, toda a tensão que o gerador gera, ela não vai direto para o circuito. Uma parte, ela é dissipada. Quem é que dissipa, Adriano? É essa resistência interna aqui. Então, sempre a tensão produzida, que eu vou chamar de força eletromotriz, vai ser maior do que a tensão utilizável, como o João Arthur muito bem colocou aí. Porque parte vai ser dissipada, então uma pequena outra parte, né, menor, vai poder ser utilizada para o circuito elétrico. Por isso que tem essa diferenciação entre força eletromotriz, U, tensão utilizável. A força eletromotriz sempre vai ser maior no gerador do que a tensão utilizável, porque parte daquela força eletromotriz vai se perder e o que vai sobrar eu vou chamar de U, né, que é a tensão utilizável pelo circuito elétrico. É ruim, né, Pedro Matheus? Mas vamos entender. É o gerado, força eletromotriz. U é o utilizável, né? O que vai para o circuito, que eu chamo de tensão. Tá bom? São a mesma coisa, tem as mesmas unidades, mas como um é o que é produzido e outro é o que é utilizado, recebem nomes diferentes. O que é produzido eu chamo de força eletromotriz, que é representado por esse Ezinho bonito aí, tá bom? E o que é utilizável, que realmente alimenta o circuito, eu chamo de U, que é a tensão do meu circuito elétrico, tá bom? Beleza, Vitória. Essa é a parte introdutória. Vamos ver se daqui para frente a gente consegue abstrair mais coisas, né? Eu vou repetir muito isso hoje, tá certo? Vamos lá. Equação geral dos geradores, tá certo? Equação geral dos geradores. A equação sugere que parte da energia produzida por um gerador, olha aí, Vitória, vou repetir a mesma coisa, é utilizada para ligar dispositivos eletrônicos. Então, é U. Não é toda a força eletromotriz que vai para os dispositivos eletrônicos. Não é toda a força eletromotriz que vai para o circuito elétrico. É uma parte dela, né? Essa parte que vai para o circuito elétrico, eu vou chamar de U. A outra parte que foi perdida, que foi dissipada, eu vou chamar de U também, mas eu vou colocar esse Dzinho do lado para saber que é a tensão que foi dissipada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, para ver se vocês entenderam. O que foi que fez essa tensão ser dissipada? O que tem no gerador que fez essa tensão ser dissipada? Alguém poderia me responder? O que existe no gerador que fez com que a tensão fosse dissipada, fosse perdida? Exatamente, Vitória. A resistência interna. Foi a resistência interna desse gerador. Lembrando que resistência interna do gerador é diferente da resistência do circuito elétrico como todo. A resistência interna, ela trata-se apenas do gerador. E ela fez com que essa tensão fosse perdida. Parabéns. Por meio da equação da força eletromotriz, é possível deduzir a equação característica dos geradores, que fortalece a tensão utilizável. Então, o que eu quero saber, ó, o meu produto é isso aqui, ó. Quanto é de tensão que eu vou utilizar, né? Quanto é de tensão que eu vou usar dentro do meu circuito elétrico. Essa equação torna isso bem simples, ó. A tensão útil é obtida pela diferença entre a força eletromotriz e a tensão dissipada. Preste bem atenção, ó. O que eu vou utilizar vai ser tudo aquilo que o gerador produzir. O que eu vou utilizar vai ser tudo aquilo que o gerador produzir, menos o que se perder, o que for dissipado. É o que o gerador produz, menos o que foi dissipado. Tá certo? Só que o que foi dissipado pela resistência interna, eu posso aplicar na primeira lei de Ohm. Lembra? U igual a R vezes I. O que é esse U aqui? Quem foi que dissipou essa energia? Não foi o Rzinho minúsculo da resistência interna? E o I é a corrente elétrica que está passando pelo circuito elétrico? Então é só o substituir, né? Deixa eu marcar aqui. Quem é que é a tensão dissipada? A resistência interna vezes
A corrente elétrica. Quem é que é a tensão dissipada? A resistência elétrica vezes a resistência interna, desculpe, vezes a corrente elétrica. Isso forma essa equação, né? Que eu chamo essa equação de equação geral dos geradores, ou então equação característica dos geradores, não importa. U é igual a E menos R vezes I. U é igual a E menos R vezes I. Que é uma equação simples, gente. É equação do primeiro grau, tranquilo, não tem potência. Só pegou as coisas e aplicou. Não tem nada de difícil aí. Tá bom? Preste bem atenção. Ó. Aqui eu tenho um exemplo de um gerador. Tudo isso aqui ó, é um gerador. Então eu tenho aqui ó, a fonte, né? Negativo e positivo. Só que o meu gerador ele tem uma resistência interna. Esse R vezes I é justamente a primeira lei de Ohm. A resistência vezes a corrente. Então, toda vez que tiver uma figura, deixa eu apagar tudo. Toda vez que tiver uma figura onde tiver uma resistência do lado do gerador e essa resistência vir com um R minúsculo, você sabe que ela refere-se o quê? A resistência interna do gerador. A resistência interna do gerador. Tá bom? Vamos fazer um exemplo para poder não ficar só na teoria, né? Vamos lá. Tem-se um gerador de força eletromotriz E igual a 12 volts e resistência interna igual a 2 ohms. Letra A. Determine letra A. A DDP, ou seja, a diferença de potencial, a tensão, né, em seus terminais, para que a corrente que o atravessa tenha intensidade de 2 amperes. Então, ó, eu sei o valor da resistência interna, tá bem aqui, ó, 2 ohms. Ele diz qual é a força eletromotriz do meu gerador. E bem aqui ele deu o valor da corrente. Para mim saber a DDP, para mim saber U, basta aplicar na fórmula. U, a tensão é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. A tensão é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Gente, ó, se força eletromotriz, ela é uma tensão, né? É uma energia produzida, vamos dizer assim. Qual que seria a unidade da força eletromotriz? Já tem ali no enunciado da questão. Qual a unidade de força eletromotriz? Tem no enunciado, gente. Qual que seria a unidade de força eletromotriz? Volts. Valeu, João Arthur e Pedro. Volts, tá certo? Só que lá no primeiro ano, vou já dar um bug aqui em vocês. A gente aprendeu que forças têm uma única unidade. Qual foi a unidade de força que a gente aprendeu lá no primeiro ano? Alguém lembra? Não, não é Joule. Joule é energia. Pedro Matheus. Arrasou, João Arthur. Newton, né? Por que que lá no primeiro ano eu aprendi que todas as forças são em Newton e aqui eu tenho uma força em volts? Porque assim, ó, esse nome, força eletromotriz, ele não é bem aplicado, né? Na verdade, ele não trata-se de uma força newtoniana, né? É só um termo que ficou histórico para dizer que é a força que o gerador tem para gerar alguma coisa, tá bom? Mas quando se fala em força eletromotriz, gente, não trata-se de uma força newtoniana. Não tem, tipo, nada a ver com peso normal, força elástica, não. Força eletromotriz é um nome estranho que deram para a tensão elétrica, mas não tem nada a ver com as leis de Newton ou com as forças newtonianas, tá certo? Então, todas as forças newtonianas, realmente a unidade é Newton. Quando se fala de força eletromotriz, é volts. Mas por quê? Porque força eletromotriz não é uma força, como Newton definiu, né? Então vamos lá. Aplicando agora, gente, tirando ali os dados. Eu quero saber o. Lá na questão tem que o E vale 12, a força eletromotriz, a resistência interna vale 2, já coloquei lá, e também tem a corrente que também vale 2, já coloquei lá. Próximo, só matemática, né? 2 vezes 2, 4, 12 menos 4, então eu sei que a tensão é 8 volts. Mais importante que fazer esse cálculo, vocês entenderam o quê? O gerador, ele gerou 12 volts. Força eletromotriz é 12 volts. Só que por causa da resistência interna desse gerador, ele só conseguiu mandar para o circuito 8 volts. Né? 8 volts foi que
foi para o circuito. Tá certo? Pergunta: quantos volts foram dissipados aí, gente? Qual foi a energia dissipada? Só olhando para esse resultado, ele gerou 12, mas só foi 8 para o circuito elétrico. Quanto foi de tensão que foi dissipada? 4. Se você respondeu 4, se você entendeu por que é 4, você entendeu o princípio do funcionamento do gerador elétrico. Gera um montão, uma parte vai para lá, é dissipada, e a outra parte vai para o circuito. Esse é o princípio do funcionamento do gerador elétrico. Olha a letra B. Qual que é a intensidade da corrente se no lugar de 8, esse gerador tivesse mandado para o circuito elétrico 10 volts? Mesma equação, gente. Ó. Agora ele quer saber o valor da corrente, né? Vamos lá. Ele está dizendo aqui que ia para o circuito 10 volts. Então eu vou substituir. No lugar de U é 10. Como é o mesmo gerador, né? A força eletromotriz dele continua sendo 12 e a resistência interna continua sendo 2. Eu quero saber o valor da corrente agora desse gerador, já que ele está mandando para o circuito elétrico 10 volts. Vamos usar a matemática, né? 2i negativo passa para o outro lado positivo e o 10 que é positivo passa para o outro lado negativo. Fica 2i é igual a 12 menos 10, né? 12 menos 10, 2. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 2 dividido por 2, então eu teria uma corrente de 1 ampere. O Samuel fala, dissipada é a tipo retirada. Samuel, é como se fosse realmente retirado. Mas como é que isso é retirado, Samuel? É através do efeito Joule. A passagem da corrente elétrica gera calor. E esse calor, né, é justamente a energia sendo dissipada, tá certo? Sendo retirada por meio de calor. Tá certo, Samuel? Entenderam a questão, gente? Viram como é simples aplicar a equação geral dos geradores? Sim ou não? Vamos poder passar para frente? Vamos lá. Sim, né? Beleza, Paulo. Show. A gente tem um gráfico aqui, né? Sempre essas coisas têm um gráfico. Como eu falei para vocês, essa equação geral dos geradores, ela é uma função do primeiro grau. Você vê que não tem nada ao quadrado, nem nada ao cubo, nem nada elevado à quarta, né? É uma função do primeiro grau. E como toda e qualquer função do primeiro grau, a gente sabe que o gráfico dessa função é uma linha reta e inclinada. Uma linha reta e inclinada. Só que você percebe aqui que esse gráfico, ele é uma função decrescente. Porque quem manja da matemática pode me responder por que esse gráfico é uma função decrescente, ele vai diminuindo. Basta lembrar da equação. Alguém se atreve a dizer por que essa função é decrescente pensando na equação? 3, 2, 1. Acho que é porque quando toca no eixo Y, ela tá descendo a reta. Sim, é decrescente, Kivra. Mas olhe bem aqui, eu vou voltar aqui o slide um instantinho para a gente olhar aqui para a equação. Ó. Você percebe que essa parte da equação ela é negativa, né? Pelo fato dela ser negativa, menos RI trata-se de uma função decrescente pelo gráfico. Tá certo? Olhando pelo gráfico, a gente vê notoriamente, né, que a função está descendo. Ó. Ela começa aqui no E e vai diminuindo. Mas o que, que faz ela diminuir? É aquele termo da equação que é negativo, que é o quê? Menos RI, né? Menos a resistência interna vezes a corrente. Então, esse é o gráfico característico de um gerador. Um gráfico característico de um gerador. Sobre esse gráfico, só é importante a gente perceber duas coisas, que são justamente esses dois pontos. O ponto A, né, onde a corrente é zero e o valor da tensão é E, e o ponto B, onde a tensão é zero e a corrente assume outro valor, tá bom? Então, primeiro passo, se I for zero, olhando aqui, ó, vou marcar aqui o I bem no zero. Pronto, marquei aqui de vermelho, um pontinho vermelho, o I no zero. O que, que acontece com o U? Quando I é zero, significa que não tem resistência interna. Né? Se o I é zero, significa que não tem resistência interna. Então, esse gerador aí não é um gerador real. Ele é um gerador ideal, um gerador perfeito. Então, eu posso dizer isso aqui, ó, que a tensão e a força eletromotriz são iguais, tá bom? Nesse ponto onde o I é zero, a tensão
e a força eletromotriz são iguais. Trata-se de um gerador perfeito, um gerador ideal. O outro ponto que eu quero falar com vocês é quando U é zero, ó, que é justamente também nesse ponto, só que agora eu vou olhar para cá, para o ponto B, né? Quando U é zero, eu tenho aqui um valor de I, né? Como você percebe que essa figura ela trata-se, né, de um triângulo retângulo, dá para fazer uma série de associações, mas a associação mais importante é essa, ó. Quando I, aliás, quando U for zero, a gente chega num ponto que eu vou chamar de corrente de curto-circuito. Deixa eu circular aqui. Corrente de curto-circuito. Significa que o gerador não está funcionando, né? Se a tensão é zero, significa que o gerador não está funcionando. O circuito está fechado. Então, eu tenho o que nós chamamos de corrente de curto-circuito. Para me calcular essa corrente de curto-circuito, é bem simples. É só eu dividir a força eletromotriz pela resistência interna. Aí você pergunta, professor, e como é que isso pode ser avaliado? Provavelmente uma questão que envolva esse gráfico, ele vai vir com alguns valores, ou de corrente e resistência, ou de resistência e força eletromotriz, ou força eletromotriz e corrente, para você calcular o outro, né? É só você colocar na sua cabeça. Qual é o valor da corrente de curto-circuito? E sobre R. Força eletromotriz dividido pela resistência interna. Força eletromotriz dividido pela resistência interna. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Isso, exatamente, Arthur. Pelo tempo que acompanhei naquela hora do gráfico, né? Exatamente. Pronto. Vamos lá. Então, gente, entendeu? Sobre essa curva, professor, não entendi. Primeira coisa, se I for zero, tensão e força eletromotriz são iguais. Fechou. Entendeu isso? Fechou. Segunda coisa, se a tensão for zero, significa que a corrente está em curto, né? Corrente de curto. Como é que eu calculo essa corrente de curto? Força eletromotriz dividido pela resistência interna. Pronto. Apenas isso sobre a curva característica de um gerador. Aqui eu trouxe uma curva para poder a gente ver como é que esses problemas poderiam aparecer, né? Como é que poderia ser avaliado diante desses problemas. Preste bem atenção. O gráfico abaixo, ao lado no caso, né? Representa a curva característica do gerador. Determine, letra A resistência interna R. A resistência interna R. Essa questão, gente, eu coloco assim. Isso, no caso, o R, João Arthur, vem lá do coeficiente angular, né? Se você for fazer aquela associação trigonométrica. Só que eu não quero me ater à parte do cosseno, porque lá daquele gráfico o que importa é aqueles duas características. O igual a, quando o I é zero, o igual a E. E quando o igual a zero, eu tenho a fórmulazinha da corrente de curto. Tá bom, João Arthur? Mas vamos a essa questão. Essa questão, eu tenho ela como um pouco complicada, né? Você precisa ter uma análise muito boa para poder responder ela. Mas eu tenho aqui uma curva característica do gerador, né? Só olhando aqui você consegue perceber que é uma curva característica do gerador. E com esses dados que tem aqui, ele pede para você calcular letra A resistência interna desse gerador. Perceba que, para mim fazer isso, tem duas maneiras. A maneira mais simples, a outra leva muito tempo. É você utilizando os dados desses dois pontos separadamente, para depois você igualar, né? Como assim, professor? Preste bem atenção, ó. Eu tenho aqui a equação geral dos geradores. Eu vou fazer essa equação geral para um ponto e vou fazer a equação geral para outro ponto, substituindo os valores. Vamos lá. Primeiramente, para esse ponto aqui que eu vou chamar ele de A. O valor de U aqui, ó, 24. Tá aqui. O valor de I também tem 4. Mas nem tem o valor de E, né, que é a força eletromotriz, e nem tem o valor da resistência interna. Então, eu não tenho como resolver apenas com esse ponto, porque eu tenho duas variáveis. Mas eu vou pegar lá o outro ponto agora, que eu vou aqui chamar de ponto B. Vou fazer a mesma coisa. Aplicar. Na verdade, aqui, antes de eu ir para lá, vamos ajeitar, né? O E, que está positivo, passa para o outro lado negativo. O 24 está positivo, passa para o outro lado negativo. Aí você multiplica todo mundo por menos 1, você chega nessa equação. Só para organizar, né? Nesse caso, eu isolei E, tá bom? Agora, o que é que eu vou fazer?
Eu vou isolar E também para o ponto B. Mesma equação, agora eu vou substituir os valores. Nesse ponto B, eu tenho bem aqui, ó, 12. Eu não sei, a resistência interna eu não sei, e eu sei que o valor da corrente aqui vai ser 8. Pronto, substituir. Vamos ajeitar agora. Eu tenho que é igual a 12 mais 8R, tá certo? Gente, aqui existem duas possibilidades. Ou você isola o ou encontra a resistência interna, né? Ou você isola a resistência interna e encontra o tá bom? Repetindo, aqui tem duas possibilidades. Ou você isola o E e encontra a resistência interna, ou você isola a resistência interna para poder encontrar a força eletromotriz. No caso aqui, estaticamente, eu acho que isolando o E vai ser mais fácil. Como essa curva, ela trata-se do mesmo gerador, não mudou o gerador, ele continua o mesmo, é para E e R serem iguais, né? Tipo, não é igual a R, mas o mesmo E para os dois pontos e o mesmo R para os dois pontos. Então, como eu sei que vão ser iguais, o mesmo E e o mesmo R em dois pontos, eu vou igualar, né? É como se eu colocasse E1 é igual a E2. Na verdade, é igual a E. Eu vou igualar essas equações, ó. Eu sei que isso é igual a isso. Isso é igual a isso. Quando eu coloco E é igual a E, é a mesma coisa que eu colocar 24 mais 4R é igual a 12 mais 8R. O resto é resolver a equação. O 8R, aliás, o 4R que está do lado positivo passa para o outro lado negativo, né? E o 12 que está do outro lado negativo passa para o outro lado positivo. Ajeitando aqui bonitinho, 4, 8 menos 4 eu tenho 4, 24 menos 12 eu tenho 12. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 12 dividido por 4 eu tenho uma resistência interna igual a 3 ohms. Eu espero que vocês tenham entendido, é só essa sacada. O gráfico em si ele não me deu dados suficientes para poder aplicar a equação só uma vez. Mas eu apliquei a equação duas vezes para os dois pontos e consegui fazer uma associação para poder encontrar o valor da resistência interna. Se na letra A tivesse pedindo a força eletromotriz primeiro, você ia fazer a mesma coisa. Só que no lugar de isolar o E, você iria isolar o R. Na letra B, pede para você calcular a força eletromotriz. Mas agora nem preciso fazer isso tudo mais, porque eu já sei o valor da resistência interna. Basta aplicar apenas uma vez a equação geral dos geradores. Ó, posso usar qualquer um dos dois pontos. Eu vou usar aqui o ponto A. U vale 24. Eu quero saber quanto é que vale E. Eu sei, ó, pela letra A, que a minha resistência interna vale 3. E aqui no ponto A, o valor da corrente é 4. Né? Então, o 24 passa para o outro lado negativo, 3 vezes, aliás, o 3 vezes 4 dá menos 12, passa para o outro lado positivo, né? Vai ficar 24 mais 12. Então eu sei que o valor de E da força eletromotriz é 36 volts. Tá certo? Tem algumas perguntinhas aqui. João Arthur, como é que faz com coeficiente angular? Tá bom? João Arthur, isso vem de uma definição onde quando você faz aquela regra trigonométrica, acho que também tem a ver com a área desse gráfico, né? Uma dessas associações entre cateto e hipotenusa, não lembro qual delas, é igual à resistência interna. Por isso que fica corrente curta é igual a E dividido pela resistência interna. Eu vou procurar a associação direitinho e eu te mando no PV, tá bom? Inclusive, né, eu acho que é usando a tangente mesmo, vamos estar falando aí, beleza? Então, gente, ó, na letra A, eu precisei usar os dois pontos para poder encontrar o valor de R. Na letra B, como eu já sabia o valor de R, eu usei apenas uma vez. E a letra C, que ele pede a corrente curta, é só aplicar naquela formulazinha. Qual é a fórmula mesmo da corrente curta? E sobre R, né? Força eletromotriz sobre resistência interna. O valor de E, eu já achei na letra B, que é 36. E o valor da corrente, aliás, e o valor de R, da resistência interna, eu encontrei na letra A, que é 3. 36 dividido por 3, 12 amperes. Então, o valor da corrente curta para esse gerador é de 12 amperes, tá bom? Foi uma questão um pouco grande, um pouco trabalhosa, mas a essência da questão, vocês não é obrigado a ter entendido a questão, mas vocês entenderam os passos que eu fiz, né? Em cada uma das letras, o que eu fiz. Me deram um feedback para poder continuar. Depois vamos pegar o slide, né? Aí vocês vão poder dar uma lida e entender melhor. Estou aguardando. Como foi aí? Foi cabrona?
Foi tranquila? Vocês foram embora? Vocês estão aí ainda? Ótimo. Obrigado, Pedro Matheus, por ter me dado esse feedback, tá bom? Os outros, voltem pro celular, viu? Vocês estão aí interagindo muito, não. Não gosto quando isso acontece, não. Vamos lá, gente. Ó. Dentro do conteúdo de geradores, a gente tem essa lei, que é chamada de lei de Ohm-Paulet. Essa lei, ela não é utilizada muito dentro do conteúdo de geradores. Ela é utilizada lá no conteúdo de associação de geradores. Principalmente quando se trata daquela parte da lei de Kirchhoff, que é um negócio assim um pouco mais elaborado, que não vai ficar para esse período. Mas aplicar a lei de Ohm-Paulet é bem simples. Vamos lá. A lei de Paulet é uma simplificação usada para facilitar cálculos que envolvam circuitos elétricos simples. Considere um gerador real de resistência interna RI, né? E de força eletromotriz E, cujos terminais A e B encontram-se conectados a um resistor ôhmico de resistência R, tá bom? Ó, então você percebe aqui, ó. Eu tenho essa resistência interna que ela é do gerador, mas além da resistência interna, eu também tenho aqui ó, a resistência do próprio circuito, que eu vou chamar de R, como a gente já está acostumado, tá bom? Basta usar a primeira lei de Ohm na tensão útil para a equação geral dos geradores. Ó. U é igual a E menos R vezes I, tá certo? Só que quem é U, gente? Ó, olhando aqui para esse U. Nós aprendemos pela lei de Ohm que quem é que é U? Vou até anotar aqui, ó. Eu sei que U é igual a R. Ave Maria, letra feia. Eu sei que U é igual a R vezes I. Estou só repetindo o que já está escrito aqui. Né? U é igual a R vezes I. Então, eu posso substituir. Ó. No lugar de U, eu coloquei lá R vezes I. É igual a E vezes I. Pronto. Depois que eu faço isso, eu consigo encontrar uma associação. Isolando a corrente, a gente consegue chegar nessa equação que nós chamamos de lei de Ohm-Paulet, né? RI, esse RI, o R minúsculo, que é negativo, ele passa para o outro lado positivo, né? Eu estou só mostrando como é que chega lá. Vocês não são obrigados a saber isso, vocês são obrigados a saber a lei. Né? O I é um fator comum nos dois, então eu vou colocar ele em evidência, né? E o que está multiplicando o I, eu vou levar para o outro lado como dividindo. Então, eu sei que a corrente quem é? É a força eletromotriz dividido pela resistência do circuito mais a resistência interna. Quem é que é o valor da corrente? É a força eletromotriz dividido pela resistência do circuito mais a resistência interna. Tá certo? Professor, e quando é que eu vou usar isso aí? É quando você tiver uma situação semelhante a essa, ó. Onde você tem aqui, ó, eu não tenho o valor de tensão, então não tem como eu aplicar na equação geral dos geradores. Como eu estou trabalhando aqui com resistência interna, não tem como eu aplicar na lei de Ohm. Então, a única chance para poder resolver esse problema é aplicar aqui na lei de Paulet. A força eletromotriz é igual, aliás, dividido por R da resistência do circuito mais R, que é a resistência interna, é igual à corrente. Pronto. Você coloca essa formulazinha, guarda ela na caixinha dentro da sua cabeça e quando você vê uma situação semelhante a essa, você aplica ela. Simples assim, tá bom? Exemplos. Vamos lá, como é que seria isso na prática? Mais uma vez, ó, eu tenho uma questão aqui que ela me deu a força eletromotriz, o valor da resistência interna, que é a força eletromotriz, resistência interna, e a resistência do próprio circuito. Embora ela não esteja aqui com R maiúsculo, né? Vou botar aqui o R maiúsculo, é a resistência do próprio circuito. E ele está pedindo para você calcular a intensidade da corrente. Ô, professor, bem que você falou, ó, tem resistência interna e resistência do circuito e tem força eletromotriz. A maneira mais rápida de encontrar aqui vai ser a lei de Ohm-Paulet, tá bom? Substituindo, força eletromotriz, 10, tá bem aqui, ó. Resistência do circuito mesmo, quanto é que é válido? 2, tá bem aqui. E quanto é que é a resistência interna? Geralmente a resistência interna é a menor. Quanto é que vale? 0,5. Então a intensidade da corrente vai ser 2 mais 0,5, 2,5. 10 dividido por 2,5, a resistência desse circuito ela vai valer 4 amperes. Né?
Pronto. 4 amperes. Aí é uma aplicação da lei de Ohm-Polit. Simples assim. Vamos à parte da potência. Calcular em potência também é bastante útil, né? Bastante interessante, tá certo? Como o gerador, gente, ele tem energias fracionadas de diferentes maneiras. Como assim, professor? Eu tenho energia total, que é aquela energia que o gerador consegue produzir. Eu tenho a energia dissipada, que é a que perde devido ao efeito Joule. E eu tenho a energia útil, que é a vira elétrica, que vai alimentar o circuito elétrico. Como são várias energias, eu também tenho várias potências agindo no gerador. Aquela potência que vai direto para o circuito elétrico, que a gente calcula, que a gente fez na prova passada, eu chamo ela de potência útil. Aquela que é perdida, eu chamo de potência dissipada. E se eu juntar as duas, eu vou ter a potência total do circuito elétrico. Por isso que eu coloquei aqui essa fórmula. Ó. A potência total de um gerador vai ser a potência útil, aquele alimenta o circuito, mais a potência dissipada, devido à existência de uma resistência interna. Tá bom? A potência de um gerador é a medida de quanta energia é capaz de converter em energia elétrica a cada segundo. Né? Eu sei que potência é energia dividido por tempo. Na verdade, esse E aqui ele deveria ser um E maiúsculo. A grandeza potência é definida pela razão entre energia, que se dá em joules, e tempo, que se dá em segundo. Desse modo, a gente já sabe que a potência é mantida em watts, nós já aprendemos isso no conteúdo passado. Assim como acontece no potencial elétrico, os geradores apresentam uma potência total, uma potência útil e uma potência dissipada. Nós já vimos também sobre o que é que cada uma dessas potências se refere. Mas vamos entender isso numa questão. Porque assim, professor, não tem só isso? Nós já aprendemos sobre potência. Então a gente deveria saber manipular essas fórmulas. Ó. Eu tenho o mesmo gerador lá, gente, 10 volts. Resistência interna de 0,5 ohms e ligada a uma resistência de 2 ohms, é percorrido por uma corrente de 4 amperes. Então, é o mesmo gerador da questão passada, né? Com esses dados, eu quero que você calcule a potência dissipada, a potência útil e a potência total. Vamos lá começar? A potência dissipada, como quem dissipa vai ser a resistência interna, então vai ser a resistência interna vezes I ao quadrado. Aí você tem que lembrar daquela forma. P é igual a R vezes I ao quadrado. Né? Substituindo, a resistência interna é 0,5 e a corrente, desculpe, é 4. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 0,5, 8. Então, a potência que é dissipada por esse gerador é de 8 watts. E qual que seria a potência útil? A potência útil é que vai realmente alimentar o circuito elétrico, ou seja, é que vai ser dissipada não pela resistência interna, e sim pela resistência do circuito elétrico, que vale 2 ohms. Então, a potência útil vai ser R igual a 2, a corrente é a mesma, também é 4, 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 2 eu tenho 32 watts. Então, aqui vai ser dissipada, aliás, aqui vai ser utilizada no circuito elétrico, ela equivale a 32 watts. E qual que seria a potência total, gente? Antes de eu calcular, qual que seria a potência total? Alguém me responda aí nos comentários. A letra C. Qual o valor da potência total? Muito bem, João Arthur. Se a dissipada foi 8 e a útil foi 32, e eu sei que a potência total é a soma das duas, para me calcular a potência total, basta eu somar a potência útil com a potência dissipada. Aqui não é menos, né? Aqui é mais. Pronto. Mais 8 eu tenho 40 watts. Pronto, potência total eu tenho 40 watts. Simples assim, beleza? Só que se eu quisesse calcular de outra maneira, eu também poderia. Por quê? Preste bem atenção. A potência total é aquela potência que ela é ocasionada por toda a resistência do gerador. E quem é que é toda essa resistência do gerador? É a resistência do circuito. Aliás, não do gerador, né? Do circuito. A resistência do circuito mais a resistência interna do gerador. Eu estou falando aqui de resistência equivalente. Para me calcular a potência total, eu preciso saber a resistência equivalente. Preste bem atenção, eu estou dando aqui outra maneira de você calcular a potência total. Basta utilizar a resistência equivalente. Então, o que é que eu vou fazer? A resistência do gerador, sempre ela insere com as outras resistências, né?
com o resultado das outras resistências. Como ela é em série, então basta eu somar 2 mais 0,5, 2,5. Então, ó, eu tenho aqui a resistência do circuito elétrico e tenho a resistência interna do gerador. Como a resistência interna do gerador está em série com as outras, então basta eu somar R maiúsculo com R minúsculo. R maiúsculo, a resistência do circuito é 2, R minúsculo é 0,5. 2 mais 0,5 eu tenho 2,5. 4 ao quadrado, 16, que vai dar os mesmos 40 watts. Perceba que não é o resto da questão. É duas maneiras de você calcular a potência total. Mas se você já tem a dissipada e a útil, é óbvio que essa maneira aqui, ó, ela é mais fácil, né? Ela é mais simples e ela também é mais rápida. Tá bom? Continuando. Pronto, estamos terminando. Vamos aqui à parte do rendimento. Acho que o rendimento é a última parte. Rendimento do gerador. Gente, ó, a gente já aprendeu a calcular o rendimento lá... Na verdade, já tinha comentado sobre isso no primeiro ano, mas no segundo ano a gente aprendeu a calcular rendimento por meio das máquinas térmicas. Aqui não é muito diferente, né? Sempre aquilo que é usado dividido pelo aquilo que é produzido, né? Aquilo que é usado dividido pelo aquilo que é produzido. O rendimento de gerador define-se como sendo a divisão daquilo que está sendo usado pelo total fornecido. Aplicando essa ideia a um gerador, temos o rendimento como sendo a potência útil dividido pela potência total, tá bom? Quem aqui é mesmo? A potência útil dividido pela potência total. Como, tanto na potência útil como na potência total, a gente tem o mesmo valor de I, eu posso cortar aqueles Is. Então, eu posso simplificar essa equação como sendo U sobre E. Porque U vai ser a tensão utilizável e E vai ser a tensão total. Então, fica muito mais simples eu utilizar essa fórmula. Mas ambas as fórmulas dá para mim calcular o rendimento. Para o gerador real, o valor esperado para o rendimento está no intervalo maior que 0 e menor que 1, como as máquinas térmicas, né? É entre 0 e 1. Não pode ser igual a 0, pois significa que pois esse rendimento indica que o gerador está com defeito e não pode ser igual a 1, pois desse modo ele seria um gerador ideal e não seria um gerador real, ou seja, a resistência interna dele seria 0. É muito comum a gente multiplicar o valor do rendimento por 100. Para desse modo a gente ter o resultado em percentual, como a gente também fazia nas máquinas térmicas. Olha aqui no esquema do gerador, para você não esquecer jamais. Ó, o que entra no gerador? É energia total. É aquela energia que ela não é elétrica. Ela pode ser térmica, pode ser mecânica, pode ser nuclear, pode ser química, mas ela não é elétrica. Dessa forma, parte dessa energia ela é dissipada. Como é que ela é dissipada? Devido à corrente elétrica, por meio de energia térmica, ou seja, por meio do efeito Joule. O que não é dissipado é utilizado pelo circuito elétrico, eu chamo de energia útil. Lembrando que quando se trata do gerador, essa energia útil, ela trata-se de que tipo de energia? De energia elétrica. Ela trata-se de que tipo de energia? De energia elétrica. Tá bom? E vamos fazer um último exemplo sobre rendimento para a gente não esquecer, tá bom? No circuito ao lado, o gerador de força eletromotriz 8 volts com resistência interna de 1 está ligado a um resistor de 3 ohms e é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Todas as informações estão aqui. Qual a DDP nos terminais deste gerador? Simples demais. Equação geral dos geradores. Equação geral dos geradores. Vou procurar o valor de U. A questão me diz que quanto é que é a força eletromotriz? 8. Circulei aqui. Quanto é que é a resistência interna? 1. Quanto é que é a corrente? 2. Pronto. Então vamos lá. 8 menos 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2. 8 menos 2 eu sei que a tensão vale 6. 6 volts. Acabou aí. E a letra B pede para você calcular o rendimento desse gerador. O rendimento é a potência útil sobre a potência total. Mas eu vou calcular a potência, sendo que eu sei que eu posso fazer muito mais fácil sendo U sobre E, tensão sobre força eletromotriz. Então vamos lá. Como é que vai ficar? O valor de U eu encontrei é 6 e o valor de E, que é a força eletromotriz, é 8. 6 dividido por 8 é 0,75. Esse é o valor do rendimento. Se eu for expressar esse rendimento em porcentagem, quanto é que ele dá? Só multiplicar por 100. O rendimento vale 75%. Tá certo? 75%. Aqui a gente fecha a parte introdutória sobre geradores. Gente, ó, eu sei que a aula é rápida, né? Quando a gente fala de aula online, né? Até mesmo porque vocês interagem muito. Mas assim, deu para ter uma noção sobre o que são geradores, como é que eles funcionam,
que existe uma equação para os geradores, que existe um gráfico para os geradores, que eu sei que entra uma energia qualquer e sai energia elétrica, nesse meio parte de energia dissipada. Eu queria saber amplamente sobre a aula até agora, que a gente tem o restante agora. Foi a primeira parte, que é a introdução aos geradores, né? Até aí tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ou vocês já saíram do celular, foram tomar café, não estão mais aí? Dê um feedback, por favor. Obrigado, Guilherme. Né? Quem nunca ouviu falar em geradores, já tem mais ou menos noção do que é, pelo menos? Olha, eu sei que um liquidificador não é um gerador, porque ele não sai energia elétrica dele. Eu sei que uma pilha é um gerador, porque uma pilha ela transforma algum tipo de energia em energia elétrica. Entendeu? Diz, não, Lucas, viu? A energia dissipada no gerador ela vai ser térmica, porque ela é dissipada devido ao efeito Joule. Que bom, Valquez, fico feliz, viu? Então vamos lá. Essa outra parte aqui, que é a associação de geradores, gente, ela é mais simples, ela é mais pequena. Eu até acho ela bem mais fácil. Diferente da associação de resistores de capacitores, a associação de geradores ela é bem tranquila, tá bom? Quantos de vocês já viram uma pilhinha dessa aqui, ó? Uma caixinha dessas, com um monte de pilha, seja num brinquedo, seja não sei em quê, ou então aquela lanterna que é cheia de pilha dentro, você vai colocando uma, colocando a outra, né? Então, não é só um gerador, trata-se de vários geradores. Então, aí eu não tenho mais um gerador comum, eu tenho uma associação de geradores. A grande maioria dos aparelhos elétricos que encontramos no nosso dia a dia funciona com mais de um gerador. Se prestarmos bem atenção nos controles remotos, que a gente coloca duas pilhas, né? Alguns são um, outros são duas, lanternas e outro aparelho, é mais de um gerador. Dependendo da necessidade para que o circuito funcione, ele deverá ser submetido a uma maior tensão elétrica ou então, para determinada DTP, necessita-se de mais corrente elétrica. Conseguimos isso realizando uma associação de geradores. Vamos entender como é que funciona aqui a associação de geradores, tá bom? Primeira associação. Associação em paralelo. Eu tinha começado em série. Ah, não, comecei em paralelo, foi? Foi. Vamos lá. Associação em paralelo, vamos lá. A associação em paralelo, gente, ela é a mais simples de toda, porque para que ela funcione, é preciso que todos os geradores tenham a mesma tensão. Quando eu vou associar pilhas em paralelo, vamos supor que eu tenho um brinquedo X. Ele vai 5 pilhas nesse brinquedo. Para que ele funcione corretamente, as 5 pilhas têm que ter o mesmo valor de tensão. 1,5, 2, 3 volts, não importa. Na associação em paralelo, é fundamental que todos os geradores tenham a mesma força eletromotriz. Caso contrário, aquele gerador que tiver uma força eletromotriz menor, ele vai deixar de ser um gerador e passar a ser um receptor. A gente vai entender isso quando estiver estudando os receptores, né? Então, isso aqui é fundamental, ó. Toda vez que tiver uma associação de geradores em paralelo, você já sabe que todos os geradores têm a mesma tensão. Como na associação de resistores em paralelo, a corrente equivalente será igual à soma de todas as correntes que passam no gerador. Beleza, professor. Eu tenho aqui um brinquedo que tem 3 pilhas. Eu sei que elas têm que ser iguais. Todas 3 têm volts. Mas se em um gerador passa uma corrente de 2 amperes, qual é a corrente total? É só somar. 2 mais 2 mais 2, 6, né? É o que está querendo dizer aqui, ó. Que a corrente total, a corrente equivalente, vai ser a corrente que passa em todos os geradores, né? E quando se trata de resistência, já que cada um tem uma resistência interna, nós já sabemos que resistência é o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso das outras resistências. Isso aqui não precisa nem eu me estender, porque já faz um tempo que a gente está estudando isso, tá bom? Repetindo, associação de geradores em paralelo. Todos têm que ter a mesma força eletromotriz. A corrente total é a soma de todas as correntes. E se eu quiser calcular a resistência interna equivalente, basta eu aplicar na fórmula de associação de resistores em paralelo. O inverso da resistência equivalente é igual à soma de todos os outros inversos. Pronto. Vamos aqui em série. Também é muito simples, gente. Para quando é que eu preciso associar um gerador em série? Quando eu preciso de tensões mais altas. Porque na associação de geradores em série, ó, parece que está em paralelo aqui na imagem, mas não está não. Está todo mundo em série. Ó. O que sai num entra no outro, o que sai num entra no outro. Quando isso acontece, quando eu quero calcular a força eletromotriz equivalente,
basta eu somar. Então, vamos supor que eu tenho um radinho, a pilha, que ele funciona com uma tensão de 9 volts. Ô, professor, nem tem uma pilha aqui de 9 volts. Ó, mas eu tenho 6 pilhas de 1,5 volts. 6 vezes 1,59. Então, se eu conseguir associar essas pilhas em série e ligar no meu radinho, ele vai funcionar, tá bom? Porque aí eu sei que a força eletromotriz dos geradores, quando eles estão associados em série, se eu quiser calcular a força eletromotriz equivalente, basta eu somar. A mesma coisa acontece com a resistência. Olha aqui, se eu quiser a resistência interna equivalente do meu circuito elétrico, basta eu fazer o quê? Somar todas as resistências. Então vocês percebem que não tem nada de difícil em associar geradores. Não tem nada de difícil na associação de geradores. Super tranquilo. Mesmo, a tensão nós já aprendemos no passado, que ela é fracionária e tudo mais. Em paralelo, a tensão é a mesma. Isso aí não tem arranjo, não. Então, para ver se ficou fundamentado, né? Última questão aqui. Deixa eu ver se é a última mesmo. Acho que é. Última questão. FUVEST. As figuras ilustram duas pilhas ideais associadas em série. E depois, duas pilhas associadas em paralelo. Supondo que as pilhas sejam idênticas, a alternativa correta. Essa eu vou deixar com vocês. O que vocês marcariam aí como alternativa correta? Só no que eu acabei de explicar, eu vou dar um tempinho aí para vocês lerem. Vou repetir a pergunta. As figuras ilustram duas pilhas ideais associadas em série e depois em paralelo. Supondo que as pilhas sejam idênticas. Se elas são idênticas em tudo, né? Qual a opção correta? Letra A. Ambos os arranjos fornecem a mesma tensão. B. O primeiro arranjo fornece tensão maior do que o do segundo. C. Se ligarmos o voltímetro terminado do segundo arranjo, ele indicará uma diferença potencial nula. D. Ambos os arranjos, quando ligados em um mesmo resistor, fornecem a mesma corrente. E E. Se ligarmos o voltímetro terminais do primeiro arranjo, ele indicará uma diferença potencial nula. Eu já vi que várias pessoas responderam aí, né? A maioria colocou B. Mas antes de a gente comentar sobre a resposta, eu vou aqui fazer uma simulação. Vamos supor que cada uma dessas pilhas tem 2 volts. Já que elas são idênticas, né, elas têm que ter o mesmo valor de voltagem também. Pergunta aí para vocês. Nesse primeiro arranjo, qual é o valor da força eletromotriz equivalente desse primeiro arranjo? Qual é o valor de E? Como está associado em série o primeiro arranjo, eu faço o que? Eu somo 4 volts. E no segundo arranjo, qual é o valor da força eletromotriz do segundo arranjo que está associado em paralelo? Como elas são idênticas e para me associar pilhas em paralelo, elas têm que ser idênticas porque a força eletromotriz vai permanecer constante. Então é 2 volts, tá bom? Não importa. Se fosse 10 pilhas associadas em paralelo de 2 volts, a força eletromotriz continuaria sendo 2 volts. Agora vamos comentar aqui as questões, né? Letra A. Ambos os arranjos fornecem a mesma tensão. Eu acabei de provar para vocês que isso é mentira, né? A que está associada em série vai somar e a que está associada em paralelo vai permanecer constante. As duas têm 2 volts, então o resultado vai ser 2 volts. Então não pode ser a letra A. Na associação em série, soma-se as tensões produzidas. Enquanto na associação em paralelo, o potencial elétrico é o mesmo de uma única pilha. Se eu tenho uma pilha aqui de 2 volts, não importa se eu associar 1000 pilhas, sempre a tensão equivalente vai ser 2 volts. B. O primeiro arranjo fornece uma tensão maior do que o segundo. O primeiro, a gente fez a simulação, deu 4, e o segundo deu 2, né? É porque, quando a gente soma, realmente dá maior. Então, a letra B é verdadeiro. Na associação em série, as tensões individuais são somadas. Logo, temos uma tensão equivalente, né? Que é o dobro. Como são duas, é o dobro. Já na associação em paralelo, não. Vai ser a mesma. Então, realmente, o primeiro arranjo tem uma tensão maior do que o do segundo. C. Se ligarmos o voltímetro nos terminais,
do segundo arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula. Não, eu já acabei de dizer que vai ser igual de uma única pilha só, então não pode ser nula. Ao ligarmos os voltímetros no terminado de segundo arranjo, será medida a diferença de potencial da associação da pilha em paralelo. Como elas são idênticas, esse valor será igual ao da força eletromotriz de uma delas, de qualquer uma delas. D. Ambos os arranjos, quando ligados em um mesmo resistor, fornecem uma mesma corrente. Na verdade, não. Quando a associação é em paralelo, as correntes são somadas. Então, o segundo arranjo vai ter uma corrente maior do que o primeiro. O primeiro arranjo fornece 2 vezes mais tensão elétrica que o segundo. Nesse caso, de acordo com a Bíblia de Ohm, a corrente elétrica formada sobre o resistor será 2 vezes maior do que o ligado à associação. E a letra E, se ligarmos o voltímetro nos terminais do primeiro arranjo, ele indicará uma diferença potencial nula. Nós já vimos que isso é falso. Tá bom? Fechou. Fechou. Vamos ao teste, gente. Para ver se vocês entenderam aí o que a gente quis dizer hoje, né? Tá terminando já. Depois que a gente corrigir o teste, a gente termina. Parabéns ao Finanças. Dessa vez o Finanças foi campeão de interações, viu? Pode mandar o recado lá para a Gabi, que se chama de parabéns. 42,9% das interações foram do Finanças. Que ainda é baixo, né? Porque ela corresponde apenas a 9 alunos. Eu tenho certeza que tem muito mais do que 9 alunos do Finanças aqui. Aí temos 28,6 do Eletro e 28,6 do Administração. Vamos lá, gente. O que um gerador faz? O que um gerador faz é um... Eu acho que até eu me confundi com a minha pergunta. O que o gerador faz com energia, né? Ele produz, transporta, transforma, processa ou destrói, né? A gente sabe que a energia nem pode ser criada e nem destruída, né? Acho que a culpa foi minha, Valquessa, desculpa, né? Acho que eu não vou digitando muito rápido, talvez não coloquei. Mas o que ele faz com a energia? Na verdade, um gerador ele transforma energia, né? Então a resposta certa seria transformar. A gente sabe que a energia nem é criada nem é destruída, ela o tempo todo ela é transformada, tá certo? Então o gerador ele não produz energia, ele produz no sentido de transformar. O gerador ele produz energia elétrica, mas no sentido que ele transforma o tipo de energia em energia elétrica. 2. A energia que passa para um gerador entra de qualquer forma e sai elétrica, ou entra elétrica e sai de qualquer forma? Ela entra de uma forma qualquer e sai elétrica. A grande maioria entendeu isso. Um gerador, ele recebe uma energia tal, pode ser mecânica, térmica, solar, não sei, e transforma essa energia em energia elétrica. A maioria entendeu o recado. A existência de uma resistência interna é característica de um gerador real ou ideal. Um gerador ideal é um gerador perfeito, é um gerador que não dissipa energia. Se ele não dissipa energia, é porque ele não tem resistência interna. Então, a existência da resistência interna, ela é um fator de um gerador real, tá bom? O gerador do cotidiano. O gerador real é que tem resistência interna. Um gerador ideal, um gerador perfeito, ele não tem resistência interna. A diferença de potencial elétrico realmente produzido por um gerador é chamado de quê? O que ele produz. O que ele produz nós chamamos de força eletromotriz. O que ele produz, chamamos de força eletromotriz, tá certo? Toda energia produzida por um gerador nós chamamos de força eletromotriz. E a diferença de potencial útil, a que é efetivamente utilizada, nós chamamos de quê? Aquela que é útil, depois que parte dela é perdida, nós chamamos de tensão, tensão elétrica. Então, preste bem atenção nesse paralelo. A produzida é a força eletromotriz e a útil é a tensão. Muita gente ainda está aqui se confundindo. Algumas pessoas colocaram que é a força eletromotriz, outros colocaram que é a resistência interna, mas a energia, a diferença potencial que ela é efetivamente utilizada, nós chamamos de tensão. Com qual das potências abaixo está associada a resistência interna? Bem, a resistência interna, ela dissipa uma parte da energia, então ela está associada com a potência dissipada, a potência que é perdida, né? A potência dissipada. Essa é a resposta correta. Algumas pessoas estão confundindo, mas a potência associada à resistência interna é a potência dissipada. Quanto maior a resistência interna do gerador, maior ou menor seu rendimento, não altera.
Se você tem muita resistência interna, significa que muita energia vai ser perdida. Se você tem uma grande resistência interna, significa que uma grande parte da energia vai ser perdida. Se essa energia vai ser perdida, ela vai diminuir o rendimento do gerador. Por quê? Porque o U ele vai ser muito pequeno em comparação ao E. Então, quando você for calcular o rendimento, ele vai dar um rendimento baixo. Então, quanto maior a resistência interna, menor vai ser o rendimento. Parabéns, muitas pessoas acertaram. Significa que realmente entenderam o recado, né? A energia útil que sai do gerador é de que tipo? Elétrica, térmica, mecânica ou nuclear? Elétrica, né, gente? A maioria entendeu que trata-se de energia elétrica. Aqui sai é elétrica. Aqui entra não é elétrica, mas aqui sai é elétrica. A curva característica de um gerador trata-se de uma função crescente ou decrescente. A gente viu lá no gráfico, né? Que é um gráfico que ele vai caindo, que ele vai diminuindo. Então, trata-se de um gráfico com uma curva decrescente. Preciso transformar de uma fonte de 9 volts e tenho 3 pilhas de 3 volts cada. Para conseguir o que eu preciso, é necessário que eu associe as pilhas em série ou em paralelo. Bem, se eu associar elas em paralelo, não vai mudar o valor da tensão, vai continuar 3 volts. Como eu quero 9 volts, eu tenho que somar. E para somar o valor de tensão, eu preciso associar eles em série. Série soma as tensões. Paralelo, a mesma de uma pilha vai ser a da associação completa. Para uma associação de geradores em paralelo, é necessário que os valores de tensão dessas pilhas sejam o quê? Iguais, diferentes, múltiplos ou primos? Sejam iguais, né, gente? Se eu for associar pilhas em paralelo, se eu for associar geradores em paralelo, todas as minhas pilhas, todos os meus geradores têm que ter mesmo valor de tensão. A resistência interna está em com a resistência equivalente. A resistência interna está em com a resistência equivalente. Insero em paralelo. Se eu for calcular a resistência interna, ela está em. Se eu for calcular a resistência equivalente, ela vai estar em série ou em paralelo com a resistência interna? Vai estar em série, né, gente? É como se ela estivesse lá grudada no gerador. Então, se você calcular a resistência equivalente do circuito e quiser juntar a resistência interna, você vai somar, porque elas estão em série. Tá certo? Alguma dúvida ainda, gente? Posso ajudar vocês em alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Posso ajudar vocês em alguma coisa? Se não, o que me resta é agradecer a presença de vocês e, mais uma vez, como eu sempre digo, estou sempre à disposição no WhatsApp para responder às dúvidas de vocês.